louvor do teu nome. Amém. Meus irmãos, primeiro nós precisamos entender, compreender e ter a ciência de quem de fato é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é uma pessoa. Há alguns creios, quando eu digo creios, eu estou falando de religiões, que creem que o Espírito Santo é uma força ativa. Os TJs, você já sabe de quem estou falando, não é do Tribunal de Justiça. Os TJs, vocês sabem de quem estou falando, né? Eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa e não uma pessoa. Mas na verdade o Espírito Santo é uma pessoa e está presente desde o livro do Gênesis. Na verdade, existe uma expressão que não é bíblica, mas é teológica. Quem já ouviu dessa expressão trindade? Ela não é bíblica. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver esta palavra trindade. Ela foi empregada por um teólogo, Tertuliano de Cartago. Ele era africano, século I. E para nós compreendermos as três pessoas da divindade santa, o Pai, que não é Deus, né? Deus não é nome. Deus é um título arcaico para quem é divino. Na verdade, ele é Jeová, ou um acróstico. Na verdade, os judeus usam essa palavra Jeová para Deus, pois nem eles sabem, na verdade, o nome de Deus. Por isso que ele diz a Moisés, o eu sou. Na verdade, Jeová e Yahvé são tudo nomes genéricos usados para Deus, para o Deus Todo-Poderoso. Mas na verdade ninguém sabe o nome de Deus. Quando ele chega a Moisés, Moisés pergunta o seu nome. Na verdade, quando Moisés ele chega para Deus e pergunta para Deus, Moisés não estava perguntando o nome de Deus. Moisés estava perguntando, de fato, ele era o Deus de quem? Porque se ele falasse, eu sou o Deus de Faraó, não era o Deus verdadeiro. Mas aí o Senhor disse, eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí Moisés entendeu que era o Deus verdadeiro. Era o Deus da promessa, o Deus que cumpre promessa e o Deus que dá crescimento à promessa. Isso aqui é culto de ensino, mas já valiam glória, pois ele é o Deus da promessa, o Deus que cumpre promessa. Porque ele é o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, né? O Deus da promessa, o Deus de Isaque, o Deus que cumpre promessa, e o Deus de Jacó, o Deus de Jacó, o Deus que dá crescimento às promessas. Mas não é o tema de hoje, isso aqui é pregação. Vamos voltar lá que ensina. Qual é a primeira vez que o Espírito Santo vai aparecer na Bíblia? E nós devemos ter uma distinção, que esta palavra Espírito Santo, ela não vai aparecer no Antigo Testamento. No Antigo Testamento era chamado Espírito de Deus.
O Espírito de Deus está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das... Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não estava dentro, ele estava por cima. Quer ver algo? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Pairava sobre as águas, estava sobre, mas é o capítulo 1, livro do Gênesis, capítulo 1. Versículo de número 26, o texto diz assim. Perceba que tudo que Deus criou, até o 5º dia, foi através da palavra: haja, 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 haja. E quem era a palavra ali? Vocês sabem quem era a palavra? Jesus. E por que Jesus era o haja de Deus ali? Na verdade, quem criou tudo até o 5º dia foi Jesus. Porque lá em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: e no princípio, ele era o verbo. A palavra verbo ali no Evangelho de João no grego é logos. E logos é palavra. Então, e detalhe, só que tem pregadores aqui. Vocês sabem que na literatura portuguesa, uma frase sem o verbo, ela não tem sentido, né? Porque Jesus é o sentido. Jesus é o sentido da nossa vida. Se não tiver o verbo, a nossa vida não tem sentido. Se não tiver o verbo, a nossa vida não tem lógica. Mas graças a Deus pelo verbo de Deus na nossa vida. Agora, Jesus é a palavra do princípio. Até o 5º dia é o haja. É a palavra. É Jesus que cria tudo. Mas no 6º, e o que foi criado no 6º dia? O homem. No 6º dia, está aí no versículo de número 26. E disse Deus, Yahvé o Pai: façamos é singular ou plural? Façamos o homem. Então a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma reunião na eternidade para criar o ser humano. E por que são 3 pessoas? Porque os 3 têm um papel importante na criação do ser humano. Deus é o criar, porque é Ele que dá ordem para a reunião. E o Filho? Tudo vai haver com dor. O Pai é o criar, Jesus é o remir, e o Espírito Santo é o consolar. Então, no momento da tua dor, se lembre que você tem um criador, um remidor e um consolador. Eu vou pregar isso daqui. Deus é criador. Jesus é o remidor. E o Espírito
Santo é o Consolador. Agora, qual é a diferença do Espírito Santo no Antigo Testamento? Para eu aqui adentrar no texto desta noite, para o Novo Testamento. Qual é a diferença? Como que aqui os pregadores de hoje dizem, uau, isso aí. Tem que aprendendo com essa boa aplicação. Eu gosto de mexer com a mente de vocês sabem disso. Mas no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, ele se apoderava de alguém para um determinado propósito. Por exemplo, quando Sansão, o Espírito Santo morava em Sansão. Sansão não era templo do Espírito Santo. Quando Sansão tinha que subir contra os filisteus, aí o Espírito de Deus o tomava. E com uma queixada de jumenta ele matava 1000 homens. Quer ver outro exemplo? No Antigo Testamento, o Espírito de Deus poderia estar em vários? Não. Para ele estar em Davi, ele teve que sair de Saul. E detalhe, aí já mostra a obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Saul tinha trono, mas não tinha o Espírito. Davi estava no pasto, mas tinha o Espírito. Porque o Espírito Santo não está atrás de encher quem tem trono, mas quem tem vida no altar. O Espírito de Deus saiu de quem estava no trono e apoderou a vida de quem estava no pasto. O Espírito de Deus deixou melhor de estar sobre quem estava no trono, mas ele não tirou o trono, porque o Espírito de Deus não habita em coisas. Quer o trono? Fica com o trono aí, meu filho. Quer a coroa? Fica com a coroa aí, meu filho. Quer o cedro? Fica aí com o cedro, meu filho. Porque o Espírito de Deus não habita em trono, o Espírito de Deus não habita em coroa, o Espírito de Deus não habita em cedro. O Espírito de Deus está sobre pessoas. A Arca da Aliança, ela representa o próprio Deus. Só que a arca, só abrindo um paralelo aqui, nós devemos entender algo. A Arca da Aliança não era o próprio Deus, era uma figura que representava um símbolo de Jesus no Antigo Testamento no meio do povo. Só que nós devemos entender algo, que teve um dia que a presença saiu da arca e só ficou o caixote. No dia que os filisteus tomou a arca, porque igreja sem presença é caixote. Mas isso é tema eclesiologia, é outra coisa. Evangelista Jânio. Desculpa? Saiu a presença de Deus, porque assim, os filisteus levaram o caixote, a presença saiu, mas não Deus da presença. Por que a presença saiu? Porque Israel perdeu a guerra para os filisteus nos dias de Eli, mas o Deus da presença colocou Dagom de joelho.
Não confunda a presença de Deus com o Deus da presença. Deus está em todos os lugares, está. Mas isso não quer dizer que a sua presença vai operar em todos os lugares. Isso daqui é baseologia, a doutrina do reino. É outra coisa. Mais para frente a gente vai conversar. Do reino. Basileia. Presença. Foi tomado. Estava sobre. Tanto que há um texto que Isaías cita no capítulo 60, se não me falha a memória, e depois Jesus cita, que é um texto do Antigo Testamento. O Espírito do Senhor está sobre, não em mim. Jesus nunca disse que o Espírito do Senhor estava nele. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre, porque Jesus ainda estava debaixo da lei. A graça só começa depois da cruz, antes da cruz ainda era lei. E pela lei, Jesus tinha que cumprir toda a lei. Então o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então fica claro que no Antigo Testamento, quer ver outro caso? Quando Davi tocava a harpa perante Saul, o espírito que estava sobre o apoderava, ele tocava a harpa, e o espírito mau, que não era de Satanás, era da parte de Deus, era um tratar de Deus na vida de Saul, está no texto. Mas qual parte da Bíblia que está isso? Porque a Bíblia diz que o Senhor enviou o seu mal, isso era misericórdia ainda, porque é melhor o mal de Deus do que o mal do diabo. Isso ainda era misericórdia de Deus na vida de Saul. Exatamente, porque às vezes nós fazemos uma certa, isso é normal, um equívoco. Vou fazer uma pergunta aqui, para nós continuarmos no texto, na didática de hoje. O que Deus rejeitou de Saul? Não, mas de que forma Deus rejeitou a Saul? Deus rejeitou a Saul a posição dele, mas não a alma. Só que tem gente que, se perder a posição, acha que perdeu a salvação. Sabe qual que era a maior misericórdia de Deus na vida de Saul? Davi. Quando Deus enviou a Davi, Deus estava dizendo a Saul, estou enviando alguém para te ajudar. Tu não vai ser mais rei, mas estou te ajudando. Estou te enviando alguém cheio do Espírito, ou melhor, guiado pelo Espírito, porque o Espírito está sobre, para te ajudar. Só que Saul queria o trono. Saul não queria o Espírito. Saul queria o cedro. Saul não queria o Espírito. Saul queria a coroa. Saul não queria o Espírito. É só isso. Mas vamos usar um texto aqui na Bíblia. É só uma introdução rápida do Antigo Testamento, porque eu quero trazer o primeiro tema desta noite, que está lá no livro de Joel. Joel, lá depois de Daniel, está ali entre os profetas menores, depois de Oséias. O profeta Joel foi um profeta que profetizou há 800 anos aproximadamente antes de Cristo. Joel capítulo 2.
19. Primeiro nós vamos identificar quais são os 3 elementos que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja. Não estou dizendo de dons, não estou dizendo de frutos, é mais para frente. Eu estou dizendo de elementos bíblicos, simbólicos, que o Espírito Santo trabalha no meio da igreja. Olha o que a Bíblia diz. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. O Senhor responderá ao seu povo: eis que vos envio. Quem enviou o Espírito Santo? Quem? Mas quem enviou o Espírito Santo? O Pai ou o Filho enviou o Espírito Santo? O Filho rogou, pediu para o Pai. Jesus disse assim, nós vamos ver esse texto depois. Olha o que Jesus disse, antes dele voltar a ser assunto aos céus. Lucas capítulo 24, versículo 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Em uma das partes ele diz assim: eu voltarei ao Pai e rogarei ao Pai, vou pedir. Irmãos, o Espírito Santo é muito precioso. Jesus teve que rogar ao Pai. Imagine, o Pai já viu o sofrimento do Filho, e mesmo assim o Filho rogou ao Pai: não os deixe ao só. A palavra outro ali, quando Jesus diz, e o Pai enviará o outro, no grego é aio. Jesus estava dizendo, ele é igual a mim. O que eu faço, ele faz. Quando ele abraça, eu abraçando. Estou sentindo ele aqui. Agora, quais os elementos? Estou correndo muito? Vocês estão entendendo? Se quiser que eu volte algo, anota aí que no final a gente conversa. Quais os elementos que vieram junto com o Espírito Santo? Diga assim: trigo. É o primeiro elemento que o Espírito Santo trabalha no meio da sua igreja. Com o trigo, com a palavra. Não pode cair aqui de rodar. Se não tiver Bíblia, não é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo 16, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E por que o trigo representa a palavra? Qual é a matéria-prima para fazer o pão? E o pão é a palavra. Segundo, o vinho. O vinho representa a Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho de Dionísio, que traz contenda. Por quê? Porque o vinho do mundo traz contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque ele traz alegria no meio do seu povo. Terceiro, e o azeite, porque azeite fala de unção. Quer ver algo? Olha uma frase que nós muito a utilizamos: não toqueis nos ungidos do... Mas nós devemos ter uma compreensão que há os ungidos para o ministério
e aos ungidos pelo Espírito Santo. Se alguém tem o selo do Espírito Santo, ele é um ungido do Senhor. Porque não confunda a unção de Deus com unção de cargo. Agora, sobre o azeite, a unção do Espírito se vê ou se sente? Se vê ou se sente? A unção do Espírito se vê ou se sente? Porque lá no Antigo Testamento, alguém que estava com o Espírito sobre, tinha que ter o azeite, a unção visível, que era só rei, sacerdote ou profeta. Mas graças a Deus, que hoje não precisa ser pastor para ser cheio do Espírito Santo. Não precisa ser missionária para ser cheio do Espírito Santo. Uma criança pode ser cheio do Espírito Santo, porque a unção hoje não precisa ser vista, e se sente quando no ambiente tem alguém cheio do Espírito Santo. Deixa eu ver se tem aqui. Agora, corre um pouco lá para o versículo 28. E nós vamos ter uma compreensão. Qual foi o propósito do Espírito Santo descer? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Espírito Santo aqui agora, eu sei que tem um louvor, que ele desce, eu sei que, né, olha, desde a década de 90 eu ouço esse louvor, é um costume de linguagem, mas o Espírito Santo ele desce aqui? Não, ele desce aqui? Não, irmão, aqui não é centro, aqui não é kardecismo. Aqui não é umbanda. Aqui ninguém entra em transe. Nossa, agora está descendo e a irmã rodou. E tem gente que fala assim, eu já vou falar logo, hein? Ah, mas esse negócio de rodar e a emoção. Não é, irmão, é o Espírito Santo também. Que a Bíblia diz que Davi, cheio do Espírito Santo, ele dançou na presença de Deus. Então, irmão, se não crê nos mistérios de Deus, não toca, hein? Toca não. Não, aqui não desce. O Espírito Santo, você vem para o culto, ele vem contigo. Você vai trabalhar, ele vai contigo. Ei, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Você entra dentro da casa do parente, ele entra. Porque aqui não desce nada, ele mora dentro do crente. Ele habita dentro de mim e de você. Então não desce nada aqui. Mas vamos lá. Joel capítulo 2, versículo 28. É nesse texto aqui que está a promessa que ocorreu em Atos 2. É Joel, que será o arauto de Deus, que vai profetizar o que aconteceu em Atos 2. Quanto tempo? 800 anos mais ou menos, tá bom? Aí o Senhor falou que ia te batizar um mês atrás, tu já está desistindo, né? Continua. Do dia que Joel profetizou ao cumprimento da promessa em Atos 2, entre 800 e 760 anos antes.
só pegar ali a época que Joel profetizou e contar até antes. Porque de Joel até Jesus dá 800 anos. Porque ele é 100 anos antes de Isaías, né? Isaías profetizou sobre Cristo 700 anos antes, então Joel foi 800 anos. Vamos lá. Olha o que diz a Bíblia. Joel capítulo 2, versículo 28. Depois disso, depois do quê? Da destruição dos povos gentios, do Império Babilônico, do Império Grego Medo-Persa e do Império Medo-Persa, do Império Babilônico e do Império Grego. Depois disso, derramarei do meu espírito. Por que o texto diz aqui, derramarei do meu espírito sobre toda a carne? É que no Antigo Testamento, só hebreu tinha o Espírito Santo sobre. Mas agora na graça, é brasileiro, é japonês, é inglês, é americano, é africano, é asiático, pode ser índio, pode morar em Alphaville, pode morar no bairro mais pobre da cidade, pode morar numa mansão, pode morar numa casa de sapê, pode falar 5 idiomas, pode ser indouto. Todos têm essa oportunidade de ser cheios do Espírito Santo. Agora, aí o texto diz: vossas filhas e vossos filhos profetizar, porque na cultura judaica tinha uma ideia que para ter o Espírito Santo sobre e ser profeta ou profetiza, eu sei que a gente tem um costume de dizer assim para a mulher, mas como é uma aula hoje, olha, a profeta não existe, é profetiza. Quando Deus tomar uma irmã, ela não é profeta, ela é profetiza. Agora vamos lá. Que alguém mais novo não poderia profetizar ou exercer o sacerdócio. Tanto que Jesus, como ele estava embaixo ainda da lei, por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Porque era a idade para um rabino ou um sacerdote começar o seu ministério. O profeta Ezequiel, a Bíblia diz que ele chega na Babilônia no 30º ano, no ano que ele começaria a ser sacerdote, mas Deus o chama para ser profeta. Agora, quando o Espírito Santo, em nosso tempo, ele mora dentro de nós, não tem mais isso de idade. Ele usa criança, ele usa adolescente, ele usa jovem, ele usa adulto, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Da mesma forma que ele usa filhos e filhas para profetizar, ele usa velhos para ter sonhos. Não, velho ter sonho? Não entendi, desculpa. Que é esse? Aí você diz assim, a Bíblia não mente. João, porque a palavra visão também, no grego, é sonhos. Quando João estava lá na ilha de Pátimo, ele teve sonhos? Porque na cultura judaica a ideia é que o velho, ele perdia a visão. Isaac perdeu a visão. Samuel, Eli, perdeu a visão. Vamos dar um exemplo, o nosso pastor Edmilson. Você vê ali que as pernas já estão cansadas.
Mas continua sonhando, a obra vai crescer. Continua sonhando, a gente vai comprar um templo. Continua sonhando, porque Deus é o Espírito Santo. Você vê um monte de senhor aí que não serve a Deus já. Mas por onde a gente passa, a gente vê uns aí de 80, uns de 90, cheio do Espírito Santo e dizendo: eu quero viver mais. Porque o Espírito Santo é vigor na vida do crente. O Espírito Santo é força, é saúde. Aí o texto diz: e os jovens terão visão. Também derramarei do meu espírito naqueles dias sobre os servos e servas. Vocês sabem o que significa essa palavra aqui, servos e servas? Escravos. Escravo não tinha direito a nada. Nós passamos por um período no Brasil de escravatura de 338 anos. Quer ver uma coisa? Vocês sabem que o movimento pentecostal no Brasil, essa questão da doutrina do Espírito Santo, deve muito ao negro? Porque Daniel Berg e Gunnar Wing, eles eram suecos, eles passam nos Estados Unidos, quem já ouviu aqui falar do avivamento da Rua Azusa? Lá na Rua Azusa, eles conhecem um pastor Seymour. Vocês sabiam que o pastor Seymour, na igreja nos Estados Unidos, ele congregava, tinha era tipo uma cadeira, colocar assim, uma cadeira para ele, isolado dos outros no culto, porque ele era negro. Então ele, na casa dele, que era na Rua Azusa, numa sala, começou o movimento pentecostal. Muitos ali foram batizados com o Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wing. Aí vieram para Belém do Pará. De Belém do Pará vieram para Bragança, a terra da manga. Mas antes disso passaram no Amazonas. E lá sim, foi a primeira pessoa do Brasil batizada com o Espírito Santo. E vocês sabem quem foi? Uma mulher, Celina de Albuquerque. Então, o movimento pentecostal no Brasil deve muito aos negros e às mulheres. Por isso que 70% da membresia da Assembleia de Deus no Brasil é formado por mulheres. Mas vamos lá, isso é a história da igreja. Bom, alguma dúvida até aqui? Porque agora a matéria vai deixar um pouquinho de ser mais técnica, para a gente aplicar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Joel é o profeta que ele vai profetizar sobre a chegada do Espírito Santo para todos os povos. E esta promessa cumpriu-se em Atos capítulo 2. Agora nós vamos entrar na aula. Porque nós devemos falar sobre o Espírito Santo no nosso tempo. E qual é a função do Espírito Santo nas nossas vidas? Anote. Agora sim. Vamos lá. Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Para aqui. O que era Pentecoste? Quem falou uma festa? Exatamente, evangelista. Uma festa. Existiam 3 festas importantes no calendário judaico que os judeus deveriam subir a Jerusalém. A primeira festa era a festa de Páscoa. Diga assim, Páscoa. Páscoa era a festa da passagem.
50 dias após a Páscoa, tinha a festa de Pentecoste, eu já vou falar sobre ela. E próximo, entre agosto e setembro, havia uma festa chamada Festa do Tabernáculo, ou Festa das Cabanas. Vocês sabem por que existia a Festa das Cabanas? Antigamente, uma vez por ano, os judeus, as famílias, pegavam cada família a sua tenda, ia para o deserto, e ali ficava no deserto por 7 dias. Por que eles ficavam no deserto em tendas por 7 dias? Para lembrarem da onde Deus os tirou. Para eles se lembrarem que eles peregrinaram no deserto. Então eles ficavam, a princípio 40 dias, depois foi mudando para 7 dias, não 7 dias, e agora não se comemora mais. Mas eles ficavam 7 dias em tendas no deserto para lembrar que Deus os tirou do deserto. Às vezes a gente tem que tabernacular espiritualmente para nos lembrar da onde Deus nos tirou. Mas Pentecoste, que é, penta é 5, né? O Brasil, eu sempre trago esse exemplo, o Brasil é penta, campeão, 5 vezes. Então, daí vem a palavra Pentecoste, de penta. 50 dias após a festa de Páscoa. Mas não tem, a princípio não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Pentecoste era a festa da colheita. Os judeus subiam para o templo em Jerusalém para agradecer pela colheita, pelo fruto que havia colhido. Porque, número 1, ser cheio do Espírito Santo é ser grato. Nota aí. Crente que não é grato não é cheio do Espírito Santo. Porque Pentecoste fala de gratidão. Segundo, era a festa da colheita, do fruto. Ser cheio do Espírito Santo, o principal não é o dom, é o fruto. Pode voar aqui, se for ignorante, se for fofoqueiro, se for mentiroso, se for invejoso, pode ir aqui voar. Não é cheio do Espírito Santo. Porque o que importa para o Espírito Santo, mais do que o dom, é o fruto. João Batista e Jesus disse: produzi frutos, não dons, frutos, não dons, frutos dignos de arrependimento. Quando o Espírito Santo, ele desce em Atos 2, ali ele desceu. Ele desceu em Pentecoste para nos ensinar que ser um crente cheio do Espírito Santo é quando nós mostramos os frutos e não o dom. Aí o texto diz: e qual é a lição? Que ser cheio do Espírito Santo remete-se mais a frutos do que a dom. Lá vai. Estavam todos reunidos. Vocês sabiam que quando Jesus voltou assunto aos céus, sabe quantos crentes tinham no pé do Monte das Oliveiras? Não sei se monte tem pé, mas no pé do Monte das Oliveiras. 500 crentes, Paulo diz. Foi no 40º dia após a sua ressurreição. Depois de 10 dias, o Espírito Santo desce. Sabe quantos permaneceram?
mais ou menos 120. Vamos arredondar? 380 pessoas desistiram de ser cheio do Espírito Santo. Não esperaram. Porque Jesus disse assim, que o Espírito Santo ele desceria em Jerusalém. E vocês sabem por que em Jerusalém? Porque Jerusalém é o centro da adoração a Deus. Porque quem não fica no centro da adoração não é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só isso aqui não, não é só isso não. Ele é uma pessoa. Quer ver algo? Estavam todos comunhão. Porque para ser cheio do Espírito Santo tem que ter comunhão. Olha o que a Bíblia diz nos Salmos 133. Ó quão bom que os irmãos vivam, não é o óleo do Espírito que traz a união, mas é a união que traz o óleo. O Espírito só desce quando eles se reuniram. Alguém chegou para mim e perguntou, mas o Senhor não batiza mais com o Espírito Santo? Mas não tem como o Espírito Santo batizar. Uma geração não generalizando, que gosta de contendas, que gosta de disse-me-disse. Não, o Espírito Santo participa de reunião, aonde há comunhão no partir do pão. Aí o texto diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa? É. Porque ele não pede autorização para ninguém. Quer ver algo que nós, a nossa cultura, eu agora autorizo, pode falar aí. O Espírito Santo quer tomar tua boca, tu fala. Oxe, agora eu que mando, né? Eu autorizo agora, Espírito Santo, que é isso? É de repente, ele age quando quer. Ele toma a boca do profeta quando ele bem quer. E detalhe, com ordem e com decência. Porque esse negócio de estar o pregador pregando a palavra e vir profetizar, Deus não fala com duas bocas. Mas vamos chegar lá nos dons. Calma, vamos devagarzinho. Ele não pede autorização para ser ninguém. Olha o que diz o texto. De repente veio do céu. Então não existe isso, irmão. Assim, na minha humilde opinião, eu sei que nós... Não, irmão, ele não... Olha, entenda algo. Se nós soubéssemos quem é o Espírito Santo, a gente não marcava culto de avivamento. Vem de repente. Nesse culto de ensino aqui, se ele quiser tomar a boca aqui dos vasos, ele toma. Se ele quiser batizar a filha ali do evangelista Carlos com o Espírito Santo, ele batiza. Porque ele vem com congresso de avivamento, vigília de avivamento. Ele desce quando ele quiser. Se ele quiser batizar na consagração, ele batiza. Se ele quiser batizar na escola dominical, ele enche. E acabou. Eu não vou ser radical. Isto, porque é a manipulação. Eu conheço crente que foi batizado no ônibus. Eu conheço. Sim.
Tem gente que foi batizado no sofá de casa. Já conheço crente que foi batizado andando de bicicleta, irmão. Foi batizado? A gente está vivendo um momento tão crítico da igreja do Senhor na face da terra, que a gente tem que marcar culto de avivamento. Sendo que não é a terra que gera avivamento, ele veio do céu. Avivamento vem do céu. O Espírito, Jesus veio do céu, o Espírito Santo veio do céu, a trombeta que a igreja escutará vem do céu. Tudo que nós precisamos vem do céu. Aí a gente vai gerar avivamento. Eu gosto. Se não tocar obediência, irmão, tu não precisa do som da bateria para ser avivado. Tu não eleva, xanda, remaia, chai. Ei, se você está em comunhão com ele, ele toma a tua boca. Se você está com comunhão com ele, ele te usa. É do céu. O meu tio, ele dizia para mim nos tempos áureos do pastor João Correia, que nos hinos da harpa Deus tomava os crentes. Não precisava o pregador ter nome para sentir a presença de Deus. Não precisava, não que seja pecado, eu vou ser um hipócrita se eu estiver criticando. Não precisava ter uma mensagem teológica para os crentes estarem cheios do Espírito Santo. Aí o texto diz que veio um som. Diga assim, som. Qual é o aparelho do nosso corpo que nós usamos para captar o som? Ser cheio do Espírito Santo não se começa falando. Porque o primeiro sinal foi um som. Romanos 10:17 diz que a fé não vem pelo falar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O segredo da nossa vida não está em falar, e sim em ouvir. Qual era o maior osso no vale de ossos secos? O fêmur. Qual que era o menor? O estribo. Quando o Espírito veio no vale, o texto não diz assim, se levanta, fêmur, ouve a palavra. O estribo, 3 milímetros. Por quê? Deus não está preocupado quem é grande, é quem tem o Espírito Santo aguçado para o ouvir. Aleluia. Aí o texto diz, aleluia, eu estou sentindo. Ensine, mas estou sentindo a graça de Deus aqui. Aí o texto diz, e detalhe, olha, irmão, eu sou pentecostal. Deus deu graça, incentivo, faça pós, faça mestrado. Mas aí um irmão chegou para mim e disse, você não, essas meninices. Eu falei, olha, irmão, Deus me deu oportunidade de estudar, continuo. Só que assim, em primeiro lugar o Espírito Santo. Porque quando a minha mãe morava numa palafita lá no Mangue Seco, quando não tinha nada, não entendia de direito, não entendia de teologia, não entendia de nada, eu orei e pedi para Deus,
pastor Joselito, se lembra, missionário Joselito? Lá do Rádio Clube, falou: filho, tu quer pregar? Peça para o Espírito Santo que ele vai abrir a tua mente. Ele abriu. Então, irmão, amém, estudei. Mas nada é mais importante que o Espírito Santo de Deus. Valorize o Espírito Santo na tua vida. Valorize o Espírito Santo dentro de você. Ele intercede por gemidos inexprimíveis. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Aleluia. Aí o texto diz. Irmãos, a gente faz uma certa interpretação errônea quando a gente diz assim: o Espírito, olha só, ou melhor, vou corrigir, Deus não habita em templos feitos por mãos. Então vamos fechar tudo e vamos embora, irmão. Lógico que ele habita. Deus habita nesse templo aqui, enquanto for templo, habita. Enquanto tiver um crente aqui, ele habita. Porque quando você vem, Deus vem contigo. Então ele habita aqui. Quando ele diz que ele não habita em templos feitos por mão de homens, é que os templos pagãos, o templo era adorado. Aqui ninguém adora o templo, mas adora aquele que está dentro do templo. Aí você diz assim: isso é tão verdade? Quem vai lá para Aparecida adora quem? O templo que está lá, aqui a gente não adora o templo, mas a gente adora aquele que está dentro do templo. Aí o texto diz: e estavam assim, organização, assentados. Ninguém derrubou cadeira, ninguém deu voadora na cara do irmão, ninguém deu tapa na cara do outro, nada disso. Estavam todos assentados. Organização. O Espírito Santo e os crentes cheios do Espírito Santo trabalham com ordem. Então esses negócios, irmão, que eu caí, meu Deus, derrubei todo mundo, isso não é de Deus. Porque eu estava tão cheio que o Michael Jackson, não, esse é outro. O Mike Tyson entrou na minha mão e eu peguei, estava cheio de Deus e pegou na cara do irmão. Isso não é Deus, irmão. Isso, o Espírito Santo, ele trabalha com ordem. Quer ver algo? Vamos lá. Isso é corriqueiro no meio da igreja geral. Se levanta alguém e começa em língua estranha. Aí parou. Não tem intérprete. Não serviu para nada. Isso aí vai tornar escândalo, irmão. Aí a pessoa que não é crente está ali e fala: mas meu Deus, que é isso? Se levantar alguém no meio da congregação falando em línguas, se for Deus, Deus vai levantar um intérprete. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Vamos lá. Ele trabalha com ordem. Vamos lá. Foram vistas por eles línguas. Diga assim: ouvir. Qual é a segunda operação do Espírito Santo em nós? Porque diga assim: primeiro ele trabalha em nós,
Não, repita isso. Primeiro ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Aí em nós ele trabalha na audição. Aí o texto diz que eles viram línguas repartidas, não era divididas, porque o Espírito não divide, ele reparte. O Espírito Santo ele não divide, ele reparte. Então primeiro eles ouviram, e agora eles viram, visão. Temos que ter visão. Estamos vivendo dias trabalhosos, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele tem que ter visão, para discernir o que é e o que não é de Deus. É um dom que tem do Espírito, discernimento. Paulo tinha esse dom. Paulo chegou em determinada cidade, Atos 16, na Europa. Vocês conhecem. E nós não temos que ter, porque assim, ter discernimento. Olha, eu tenho discernimento que estão me perseguindo. Olha, eu estou tendo discernimento que estão fazendo uma panela contra mim. É isso aí. Quero ver tu ter discernimento para discernir se esses elogios são de Deus. Paulo começou a pregar ali na cidade. Você é homem de Deus. Não, esse, nunca vi um homem de Deus desse. Esse é fora da curva. Aí Paulo olhou e disse assim: esses elogios não vêm de Deus. Temos que ter discernimento. Na verdade era um espírito de Pitom que tomava a boca daquela moça para fazer Paulo se envaidecer. E só uma curiosidade, a mitologia grega diz que Pitom é uma cobra que surgiu do barro após o dilúvio. Porque tem gente que parece que é de barro. Então nós temos que ter o discernimento. Aí o texto diz que eles ouviram e viram. Mas eles ouviram e viram e foram cheios? Sim ou não? Eles, para ouvirem, eles foram cheios? Você está com a Bíblia aberta, acompanhe. Vamos lá, está escrito ali que eles foram cheios para verem as línguas? Por gentileza, volta o versículo 2, por favor. Vamos só reportar o que está na Bíblia. Versículo 2, por favor. Por favor. Obrigado. O 2, obrigado. Eles foram cheios para ver? Foram cheios para ouvir? Não. No 3, foram cheios para ver? Também não. Agora, escute aí o versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Eles não foram cheios para ouvir, não foram cheios para ver, mas foram cheios para falar. Porque quem é cheio para falar, não fala besteira no púlpito. Quem é cheio para falar, não joga indireta. Quem é cheio para falar, não fala mal da vida dos outros. Quem é cheio para falar, fala com mansidão e com autoridade. Por que a gente tem visto tanta coisa? Porque muitos não estão cheios para falar. Muitos estão falando de si.
Mas quando nós tomarmos este microfone e esta tribuna, quando nós formos evangelizar lá fora, nós temos que pedir: Senhor, enche a nossa boca. Porque o que contamina a nossa língua, esse membro tão pequeno, Tiago diz, que ele tem poder para dar vida e poder para matar. Agora, o que eles viram? Línguas. Eles foram cheios? Estou não entendendo, não? Vou te explicar. Tem gente que não vê, não entende o que está, não ouve o que está vendo, não entende o que está vendo e quer falar. Eles primeiro vão ver o que eles vão falar. Primeiro eles recebem o que vão falar do alto. Primeiro, eles ouvem o que vão falar. Segundo, eles veem o que vão falar. E depois eles são cheios daquilo que eles ouviram e viram para falar. Porque, como eu, servo de Deus, que expõe a palavra, quero falar se eu não ouço a voz de Deus? Não. Primeiro eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu não posso chegar aqui simplesmente e falar: aqui é um cardápio, hoje eu estou afim. Não. O Senhor que conhece a necessidade do seu povo e vai instruir o arauto dele a transmitir aquilo que ele acha que o povo deve ouvir. Então diga assim: o Espírito Santo tem que governar os meus sentidos, a minha audição, a minha visão e aquilo que eu falo. Aí o texto diz: e começaram a falar em outras línguas. Eu vou entrar num negócio aqui. Conforme eles queriam. Mas quem concedeu essas línguas para eles? O Espírito. Então, vou trazer uma demonstração aqui. Não tem graça nenhuma crentes que ficam brincando de línguas estranhas nas internets da vida. Quem concedeu, quem colocou na boca deles foi o Espírito Santo, irmãos. Não brinquemos com as coisas do Senhor. Aí o texto diz que estava tendo uma festa em Jerusalém. E aqueles que tinha pessoas ali de 20 nações, 20 etnias, que quando isto aconteceu, eles não entenderam. E assim falavam: eles estão bêbados. Porque o mundo não entende o que é ser cheio do Espírito Santo. Agora, só que eu vou abrir um parêntese. Porque o primeiro dom que foi visto foi o falar em línguas. Vocês nunca pensaram para parar nisso? Porque
primeiro dom foi o falar em línguas. Porque é o único dom que edifica a própria pessoa. Porque ninguém pode edificar outro se não se edificar a si mesmo. Como que eu vou edificar alguém se eu não me edifico a mim mesmo? Como eu vou falar de leitura bíblica para alguém se eu mesmo não medito? Olha o que é um homem cheio do Espírito Santo. Quando eu analiso o capítulo 2, que não dá para fazê-lo todo, o irmão Pedro, o velho apóstolo, chega para aquela multidão, os que estão chamando de bêbado, e diz assim: meus irmãos. Porque quando o crente é cheio do Espírito Santo, ele sabe falar com o ímpio. Quer ver algo? Um crente cheio do Espírito Santo na festa da empresa. Vamos lá. Bom, aí alguém chega para cerveja para ele, ele é assim: está amarrado em nome de Jesus. Esse daí já está doido para beber. Muito obrigado. Vai lá, pega o seu guaranazinho e bebe. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria. Domínio, ele tem fruto. Aí se passar um casal de lésbicas na mesma calçada que a minha, eu atravesso. Que isso? Você não é cheio do Espírito Santo? Aí está vindo, aí você está queimado em nome de... Não, isso não é postura de crente. Você precisa aceitar Jesus de novo. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem amor. Quando passa ainda fala boa tarde. Onde eu trabalho tem um rapaz chamado Joilson. Nós o chamamos carinhosamente de Jojo. Um teólogo da igreja presbiteriana, desviado na homossexualidade. Várias vezes ao comparecer no escritório, nós conversamos várias vezes sobre a Bíblia. Sabe o que ele me disse? Tu é o primeiro pastor que não olha para mim com repulsa. Mas eu não concordar com a prática dele não quer dizer que eu tenho que ignorá-lo ou tratá-lo mal. Porque ter o Espírito Santo não é só aqui não. Quando eu pego o microfone, não, é lá na tua casa, ser manso, é no teu trabalho, é perdoar. Nós devemos mais valorizar o Espírito Santo na nossa vida. O Senhor está conversando conosco nesta noite, primeiramente comigo. Aí o Pedro, com muita educação, vem aqui. Porque quem tem o Espírito Santo não afasta, traz para perto, né? Aí o Pedro vem. Olha, aí Pedro começa a pregar sobre Jesus. Sabe qual que foi o resultado do homem cheio do Espírito Santo pregando? 3.000 almas. Porque crente cheio do Espírito Santo dá gosto de ouvir, irmão. Exatamente. Você vê um crente que não tem o Espírito Santo, tudo que não tem, tudo está ruim. A comida está ruim, a igreja está ruim, a voz do pastor está ruim, os obreiros está ruim, tudo está ruim. Não é ele que já não tem o Espírito Santo, que já saiu da cobertura, a lâmpada está apagada faz tempo. Ó. Que é um crente do Espírito Santo, irmão, se não tiver o microfone ele louva, se a luz apagar ele continua o culto.
chegou para mim e falou assim: você vai lá com a tua esposa lá, mas, né, irmão? Aí a gente entrou um ponto de pregação numa casa, lá no meio de Diadema, 5 pessoas. Falei, irmão, para mim todo culto é congresso. Para mim esse negócio de congresso não existe não. Todo culto é congresso, porque Jesus está no culto, então é congresso. Acabou. Pronto. Aí eu sou cheio no congresso. Não, irmão, tem que ser cheio em casa, tem que ser cheio na escola, tem que ser cheio na faculdade. Irmão, ser crente é luxo, ser crente é bênção, ser crente é a maior riqueza que tem nessa terra, irmão. Aleluia. Então vamos lá. Quais é as 3 operações do Espírito Santo em nós? A audição, que primeiro eles ouviram o som. Diga assim, segundo, visão, porque eles viram línguas como de fogo. E terceiro, eles foram cheios para falar. E eles falaram até onde olha que informação preciosa. Até onde o Espírito Santo os concedeu. Meu irmão, não fale mais daquilo que o Espírito Santo não lhe conceder. Às vezes Deus toma o vaso para falar A, Ele quer falar o abecedário todo. Vamos aqui, eu tenho 15 minutos, eu vou abrir um tempo maior para as perguntas, porque hoje só eu falei. Então eu quero vos ouvir. As perguntas estão abertas. Abri 15 minutos para perguntas. Evangelista Júnior, por favor. O Espírito Santo é? Na verdade, não. Por quê? Ótima pergunta. Já vou adiantar um spoiler. É essa palavra que eu já, né? É isso aí, porque, né? Essa rapaziada nova sabe. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele não é a consciência. Pelo contrário, ele trabalha com a nossa consciência, mas ele não é. Quer ver uma coisa? Quem já ouviu isso daqui? Todos estão me ouvindo? Aí eu estou pregando aqui. Ah, que está chegando agora um varão aqui do meu lado. É mentira isso daí. Porque não precisa chegar ninguém. O que me usa já está dentro de mim, o Espírito Santo. Isso é espírito de loucura. Todos nós já passamos por isso. Todos. Ó, meus irmãos, aqui ó. Eu quero falar algo muito sério. Não fiquem deixando todo mundo colocar a mão na cabeça de vocês. Nós temos autoridades espirituais aqui, pastores, castos. Né? Nem todo pregador que vem fica colocando a mão na cabeça.
outros. Vocês podem perceber, quando eu vou entregar algo para uma irmã, eu chamo a minha esposa, se ela não tiver uma irmã. Negócio de irmão ficar falando negocinho no ouvido de esposa dos outros, não. Isso aí está errado. A pastora está ali. Por favor. Esse negócio de... Mas te respondendo, esse negócio de derrubar, jogar terno. Em Atos 2 não precisou de nada disso. Ninguém jogar o terno, eles estavam sentados. Não precisa disso. Isso, entenda uma coisa. O povo, essas modas veio tudo dos Estados Unidos para emocionar o povo. Porque o povo gosta de um temperinho extra bíblico. O povo gosta de coisas que não tem na Bíblia. É isso. O método ainda é o mesmo. Eu aprendi assim. Igual lá no culto do Japuí. Quer dizer, começa a dar glória. Não precisa empurrar, dar nada disso. Isso aí é meninice. Vamos lá. Sim. Sim. Vamos lá. Aí nós precisamos entender a Bíblia. Me mostra, na graça, o Espírito Santo batizando alguém, alguém caindo. O Espírito Santo não derruba, o Espírito Santo levanta. O Espírito Santo levanta, meu amigo. Sabe onde que cai? Lá no centro, lá cai. Lá cai igual cavalo, ainda, porque nós somos de lá com a mão assim. Aqui não, aqui. Eita, eu estou todo arrepiado, ó. Agora eu estou mesmo. Não é nesse arrepio, é a presença de Deus, a autoridade. Não, irmão, esse negócio de ficar derrubando, aí a pessoa cai aqui, depois vai lá pro... Não. O Espírito Santo levanta. Ele é uma pessoa, ele levanta. Não tem nenhum avivamento bíblico na Bíblia que o Espírito Santo derrubou alguém. Ah, mas o Espírito Santo derrubou Paulo. Ali não foi para batismo, foi para salvação. Que Paulo era soberbo, aí quando ele viu Jesus caiu de joelho. Porque quem é salvo tem que cair de joelho, reconhecer que não é nada e que Jesus é tudo. Então, já começa por aí. O Espírito Santo não trabalha com esse negócio de cai. Isso é coisa do homem, meu amigo. É para impressionar o povo. Tem uns que... Aí a pessoa... uma vez eu vi algo que eu não esqueço nunca mais. Eu fui ministrar num lugar, pastora Maria José. Eu era solteiro. E aí, essas manias, esses misticismos, veio um suposto vaso jogando óleo na igreja toda. Eu com aquela minha cara já olhando, né? Sabe o que aconteceu? Tinha uma irmã ali grávida, escorregou, caiu e perdeu a criança. Meninice, irmão. Isso é meninice. É meninice essas coisas. Não precisa jogar. Igual esse, né? Não precisa de nada disso. Igual, eu tenho uma certa restrição até ungir coisas. Porque coisas não tem unção. Teu carro não tem unção. É você dentro do carro que torna o carro ungido. Oxi, é você. Bom,
Aqui, ó. Vamos lá. Qual é o sinal da evidência? E detalhe, nós temos aqui que tirar, eu vou responder, não vou fugir da raia. Nós temos que ter aqui um entendimento bíblico. Alguém que não fala em línguas é batizado com o Espírito Santo? Sim ou não? Sim. Porque em primeiro lugar, falar em línguas é dom, já começa por aí. Eu conheço crentes que não falam em língua estranha, mas também não falam da vida de ninguém. Me mostre um texto Jesus falando em línguas. Um texto Jesus falando em línguas estranhas. Mostra para mim. Mas ele tinha o Espírito Santo. Agora, o selo, que é aquela evidenciado por cair? Não. Por rodar? Não. Ó, pode ter 10 pessoas aqui. Se ela pular, rodar. A evidência de Atos é falar. Então caiu todo mundo, mas não foi batizado. Porque a evidência é falar. Às vezes eu vejo, colocam lá, milhões foi batizado com o Espírito Santo. É milhões só porque rodou? Não. A evidência é o falar em línguas, para ter o selo, não é rodar, pular, cair, dar cambalhota, nada disso. Nada. Então isso aí é emocionalismo, né? Que o povo, a nossa geração gosta disso mesmo. Qual pergunta? Não, a blasfêmia contra o Espírito. Então, vamos lá. Bom, vamos ver se meu cérebro ainda está. Eu vou pedir ajuda, porque eu não lembro, eu sei que está em Mateus. Coloca o texto para mim, porque assim, para nós interpretarmos o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, tem que estar no texto. Eu não posso chegar aqui e falar, pular de um pé só é blasfêmia. Não, tem que estar no texto. Eu tenho que responder com o texto. Coloca no Google, porque eu não me lembro, eu sei que está em Mateus, mas agora me fugiu. O texto que fala sobre a blasfêmia do Espírito Santo, para nós analisarmos este texto, no caso, e concluir a aula de hoje. Acho que é Mateus 19, já. Mas vai procurar, porque a minha mente às vezes é... Mateus capítulo 19, é isso? 12:31? Então vamos lá. Vamos responder essa questão biblicamente. E vamos encerrar por hoje. Ó. O texto, ele responde pelo próprio. Isso é regra. Aí o pessoal fala, esse negócio de hermenêutica. Irmão, a hermenêutica é para você responder o texto com a Bíblia, não ficar inventando história. Vamos lá. Mateus 12, 24. Vamos a partir do 24. Vamos lá. Vamos ver o que Jesus diz antes, para nós entendermos. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Número 1, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você falar que aquilo que é de Deus é do diabo, e usar as coisas de Deus, né, para as coisas do diabo. Vamos lá, 26. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido, divisão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Está no texto. Deus não trabalha com rebelião e nem com divisor. Vamos lá. E se Satanás expulsar Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Nem Satanás blasfema contra ele mesmo, e tem crente que blasfema contra o Espírito Santo. Vamos lá, o 27. Eita, Jesus. E se eu expulso os demônios por Beelzebu,
o Deus das moscas, porque blasfêmia contra o Espírito Santo é o crente estar aqui, está no meio das moscas, da sujeira. Por quem o expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Não aos demônios, mas a quem estava com os demônios. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Porque quem é cheio do Espírito Santo e não blasfema, ele tem autoridade. Tu se lembra? Usar a autoridade do Espírito Santo sem ter é blasfêmia. E eu te provo nesse texto. Se lembra aquele texto que um homem chegou em determinado lugar e disse assim: eu te expulso no nome de Paulo, eu te expulso no nome de Pedro. Aí o demônio olhou para ele e disse assim: Paulo eu conheço, é cheio do Espírito Santo, Pedro também, mas você tomou uma coça do demônio, tomou uma surra do endemoniado. Vamos lá, o 30. Quem não é comigo é contra, mas quem é comigo, porque quem gosta de espalhar, quem gosta de fazer contenda é blasfema contra o Espírito Santo. Não espalha. Aí o 31. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. O 32. Está aí. E qualquer um que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, mas se alguém falar, vocês não entenderam? Falar contra o Espírito. Agora para aqui. Se alguém que não é crente, esse texto, tudo isso que foi falado aqui dos pecados, por que Jesus diz assim: se os homens pecarem ou blasfemarem, serão perdoados? Porque todos aqueles pecados que está nesse versículo e nos outros, não era praticado por quem está lá na maconha, por quem está na bebedice, por quem está na prostituição, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Então o ímpio ele não blasfeme. É os que têm o Espírito Santo e fica cometendo divisão, fofoca, rebelião. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós devemos, os de dentro. Esse texto de blasfêmia, não é. Aí tem crente, eu não perco tempo com isso. Ai, porque no carnaval, a escola de samba, desfilaram de Jesus. Irmão, tu acha que Deus está preocupado com isso? Para ele isso não é blasfêmia não. Blasfêmia somos nós que carregamos a Bíblia, falamos do irmão. Blasfêmia somos nós que queremos fazer divisão no departamento. Blasfêmia somos nós que muitas das vezes inventamos o que fala e não falamos o que é bíblico. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela só pode ser cometida pelo crente. Vamos lá. Tenho 5 minutos, é 9h34, preciso encerrar. Olha o que a Bíblia diz. Irmão Isaac, olha o que a Bíblia diz. Primeiro versículo. O
espírito, vírgula, é sujeito ao... Mas que espírito? Porque eu já vi gente fazer isso aqui, ó. Como o espírito é sujeito ao profeta, vou dar um exemplo que isso não é uma correção, é um ensinamento. Pastor Isaías chega no domingo e fala assim: pastor Pedro, uma rápida palavra, espírito é sujeito ao profeta. Aí vou eu pegar uma hora. É rápido, aí o espírito de inteligência, junto com o Espírito Santo. Opa, se o pastor falou que é uma rápida palavra, é 15 minutos. Ah, não, mas eu quero falar uma hora. Mas o espírito educado ao profeta da casa, 40 minutos. Agora, aí tem um outro texto que diz assim: que nós nunca devemos julgar, nós não devemos julgar o quê? Se a pessoa caiu aqui, nós não temos que julgar a pessoa. E a Bíblia diz que não pode dar direito a nós, a juízo, mas julga-se a profeta. Mas eu não preciso fazer isso. Você está fazendo sempre. Porque tem que educar, tá? Eu estou aqui, eu sei que uma frase que eu carrego comigo: quem tem vergonha não faz ninguém passar vergonha. Quem tem vergonha não envergonha ninguém. Então, está respondido, irmã Isaac? Então nós não podemos fazer isso. Para finalizar, às vezes tem pessoas que estão no começo da fé, tem pessoas que ainda estão ali entre a emoção, mas está buscando. Aí imagina a gente chegar para uma pessoa dessa: ai, foi emoção, hein? Tu caiu lá, hein? Carne pura. Não, mas está buscando. O crente no primeiro amor, ele quer voar, deixa ele rodar aqui, irmão. É melhor ele rodar aqui. Ah, mas é na emoção isso. Ele vai conhecendo na emoção, daqui a pouco Deus toma. Melhor que está lá rodando lá no forró. Aí não, você estava na carne, aí vai matar a alma da pessoa. Então nós temos que ter sabedoria. A Bíblia diz aos Romanos, pastoras, que aqueles que já têm mais experiência, eu vou chegar. Não, porque novo convertido, igual o pessoal aí que está na adolescência aí. Cadê os adolescentes? Levanta a mão que está aí. É assim mesmo, eu acho bonito, vocês pulam, eu quero é isso mesmo. Porque é melhor pular aqui. Aí tem gente que fica menino. Não, deixa pular, irmão. Deixa pular. Porque se não pular aqui, vai pular lá na boca de tráfico. Até nós, irmão, nós estamos aprendendo todo dia. Então não seja também um crente crítico. Não, eu não gosto disso. Eu não gosto de barulho. Lá no mundo, meu Deus, gritava. Irmão, mas nós devemos estar atentos. Os mais experientes na fé, nós devemos ter ordem e decência. Porque, para concluir, o nosso exemplo, ele
Eles ali, ó, tá vendo os adolescentes, seu filho? Ele está te vendo. Igual, vou terminar agora com esse último exemplo. Você sabia, irmão, que nem tudo tem que falar no microfone? Às vezes Deus te deu algo para falar para alguém, mas às vezes você tem que falar no particular, irmão. Vê se você chega ali no cantinho no final, não precisa de zoada, nada. Nós fomos numa igreja em Cubatão há 2 semanas atrás. Um senhorzinho de bengala chegou assim, no cantinho, falou algo para mim de Deus. Sem zoada, sem nada. Deus usa cada um do jeito que Ele quiser. Porque o Espírito Santo é multiforme. Tem gente que é canela de fogo. Aí tem gente que é quieto. E quem cresce é o rei. Pastora Laodiceia, a senhora tem algum aviso? A senhora quer finalizar o culto? Pastora Maria José? Então, fiquemos de pé. Ah, sim. A missionária Cláudia lembrou que há a oferta. A oferta faz parte do culto, irmão. Deus abençoa, Senhor, a semente dos teus filhos, que produza 30, 60 e 100 por um, e que não falte, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Glória a Deus. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. E ó Senhor, abençoa as ofertas.